palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Está aqui a resposta correta à pergunta: quem é Jesus? Dada por Pedro naquele momento em que eles estavam em um clima de oração. Como nos diz o Evangelho no seu início, Jesus estava rezando no lugar retirado e os discípulos estavam com ele. É dentro deste contexto de oração ao Pai, de diálogo com o Pai, que Jesus então faz aos seus discípulos esta pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro então, em nome daquele grupo dos apóstolos que ali estavam com o Senhor, dá a resposta: o Cristo de Deus. No Evangelho de São Mateus, nós estamos lendo na liturgia hoje o Evangelho de Lucas. No Evangelho de Mateus, Jesus vai dizer: bendito és tu, Pedro, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. E aí então é quando Jesus diz: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Irmãos e irmãs, aqui importa sabermos que, para a pergunta quem é Jesus, existe uma única resposta correta, e ela nos é apresentada neste Evangelho, saindo da boca de São Pedro: o Cristo de Deus. Porque Jesus antes tinha perguntado a estes mesmos apóstolos: quem diz o povo que eu sou? Quem diz o povo que eu sou? Os apóstolos então vão dizer aquilo que o povo e as pessoas estão dizendo de Jesus. Uns dizem que és João Batista, outros dizem que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Estão errados na resposta que dão sobre Jesus, mas estão falando sobre Jesus. Apesar de estarem falando sobre Jesus, estão errados naquilo que falam sobre Jesus. Pedro é quem está correto com a sua resposta: o Cristo de Deus, que não é fruto de uma descoberta de Pedro, mas é fruto de uma revelação do Pai. Bendito és tu, Pedro, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. De modo, irmãos e irmãs, que a gente tira como lição desta passagem do Evangelho o cuidado que devemos ter quando alguém chega para nós falando sobre Jesus. Não basta falar de Jesus para estar certo. Muitos falavam de Jesus, mas estavam errados naquilo que diziam de Jesus. Muita atenção para isso, porque tem muitos católicos que, de modo inocente, às vezes até de modo ingênuo, vão dizer ou aceitar qualquer pessoa que chegue na sua porta falando de Jesus, porque vão ser levados por essa lógica. Está falando de Jesus, está falando de Jesus, eu acolho. Não, nem tudo que se fala de Jesus se fala com a verdade e se fala de modo correto. De Jesus se pode dizer tudo, de Jesus se pode falar tudo, mas não significa que tudo que se fala
está certo, está correto ou está de acordo com a palavra de Deus e com uma revelação de Deus. Chegou alguém em sua casa, eu vim aqui para falar de Jesus, eu não vim falar de igreja não. Não, irmão, eu escuto Jesus já na minha igreja. Eu já escuto o que o padre lá explica para nós no Evangelho. Não, mas eu não vim falar aqui sobre religião não. Não, irmão, pode procurar outra casa, de alguém que seja de sua igreja, que queira escutar o que você tem a dizer. Aqui a gente escuta quando não vou para a missa, mas eu tenho o meu rádio, eu tenho a minha televisão, eu tenho o meu celular, eu posso participar de uma missa, eu posso escutar uma pregação. Por que a gente tem que abrir sempre as portas para qualquer um que chega falando de Jesus? E quando a gente vai nas portas dele, ele diz, aqui não, pode procurar outra casa. Trata-se, irmãos e irmãs, da verdade de Cristo, aquilo que corresponde à verdade do Senhor. Não se pode escutar qualquer coisa de Jesus. É preciso escutar de Jesus a verdade e aquilo que está certo e aquilo que está correto, não aquilo que alguém inventou de sua cabeça, que esse ou aquele tirou. Jesus pergunta aqui, o que dizem as pessoas? O que as pessoas estão dizendo está errado acerca de Jesus. Mas Jesus está preocupado com a opinião também, com aquilo que pensam os discípulos. E vocês, o que dizem de mim? O que dizem do Filho do Homem? É preciso que você, como cristão e como discípulo, saiba de modo pessoal quem é Jesus, quem é o Senhor na sua vida. Não precisa de alguém chegar na sua porta para dizer, aceite Jesus como seu único Senhor e Salvador, porque você já aceitou no dia do seu batismo, porque você já é de Cristo, porque você já pertence a Cristo. A gente nunca perdeu Jesus para que a gente possa encontrá-lo. Encontra Jesus quem perdeu Jesus ou quem se perdeu na vida. Quem nunca perdeu Jesus e quem nunca se perdeu na vida, nunca vai encontrar Jesus, porque já tem Ele na sua vida, porque já tem Ele na sua história, porque já tem Ele na sua convivência diária. Se escuta o Senhor, se escuta a palavra, se alimenta da Eucaristia, já está suficientemente reforçado ou alimentado em sua fé. Não precisa escutar qualquer um que chega na porta com a Bíblia debaixo do braço, dizendo que vai falar sobre Jesus. Quer escutar de Jesus? Quer escutar falar de Jesus? Bota uma pregação, procure lá Padre Léo, pregação. Bote lá Padre Jonas Abib, pregação. Escute lá também o Frei Gilson. Bote lá Padre Reginaldo Manzotti. Você vai escutar falar de Jesus. Não precisa de alguém de outra igreja que chegue na sua porta para falar de Jesus. Talvez não esteja falando aquilo que está de acordo com a palavra do Senhor. Pode estar falando de Jesus, mas não significa que esteja falando certo, porque lembremos ainda aquilo que Jesus diz na sua palavra: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E mais grave ainda, Jesus diz, nem todo aquele que faz milagres em meu nome entrará também no reino dos céus, porque ele vai dizer na sua palavra que alguns dirão a ele no dia do juízo: mas Senhor, não foi em teu nome que nós pregamos? Mas Senhor, não foi em teu nome que nós expulsamos demônios? Olha só, até expulsar demônios. Mas Senhor, não foi em teu nome que nós fizemos milagres? Qual vai ser a resposta de Jesus? Afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Fez milagres no nome de Jesus, mas não significa que alcançou o céu, nem tampouco que estava falando
aquilo que é correto de acordo com a palavra de Deus. Expulsou demônios em nome de Jesus, mas não significa que pertence a Jesus. Alguns estavam expulsando demônios e os apóstolos disseram ao Senhor que iam proibir eles de fazer aqueles milagres. Jesus disse: não proíbam, deixe eles fazerem. Porque se estão fazendo o bem em nome de Jesus, podem até nem ser do grupo de Jesus. Mas é preciso então deixar que o bem seja feito, que o bem seja realizado, ainda que seja realizado por quem não está no grupo de Jesus, por quem não fala de acordo com a palavra do Senhor, porque de acordo com quem fala com a verdade da Sagrada Escritura. Portanto, muito cuidado, porque tem católicos que são muito ingênuos, que são muito bestas. Chegou com a Bíblia debaixo do braço, pronto, está lá, abre a porta, abre a cozinha, leva até lá no quintal, se possível for. É preciso estar atento. Temos que ser pessoas de fé, viver a nossa fé, respeitar quem tem uma fé diferente da nossa. Isso sim, a gente precisa sempre respeitar. Tá certo, você não crê no que eu creio, você não acredita no que eu acredito, muito bem, a gente vai se viver, a gente vai conviver harmoniosamente, todos amando uns aos outros, mas não significa que eu vou escutar aquilo que você tem a me dizer. Se você quiser escutar o que eu tenho a dizer, aí a gente pode até conversar, mas nunca que querem. Então, muito cuidado, porque não basta falar de Jesus, é preciso falar a verdade e aquilo que está correto de acordo com a Sagrada Escritura. É aqui esta lição que nós tiramos desse momento da vida de Jesus com os seus apóstolos. Quem dizem que eu sou, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outro que é algum dos profetas. E vocês, quem dizem que eu sou? Tu és o Cristo de Deus. Bendito és tu, porque isso não foi um ser humano que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Ser pessoas de fé, viver a fé e saber que este Cristo que nós seguimos, que nós adoramos e que nós servimos, é o Cristo da simplicidade, é o Cristo da humildade. É aquele que profetiza: o Filho do Homem deve ser morto, deve ser rejeitado pelos anciãos e ao terceiro dia ressuscitar. Não é aquele Cristo que vem com poder para esmagar o adversário, para destruir o inimigo. É o Cristo que vem para salvar a todos que queiram abraçar esta salvação, a todos que queiram dizer sim a esta salvação que o Senhor traz. E o Senhor, inclusive, alerta neste evangelho também aos seus discípulos acerca do caminho dele, que é um caminho feito de renúncias, que é um caminho feito de sacrifícios, que não é um caminho, como a gente poderia dizer, de um mar de rosas. Agora eu tenho Jesus, vai dar tudo certo na minha vida. Jesus diz: quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. E ele diz isso logo depois de dizer da renúncia e do sacrifício que deve ser o seguimento a ele. Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. O Senhor nos dá uma cruz, mas com a cruz Ele nos dá força para carregá-la. Não peça ao Senhor para tirar a cruz, peça ao Senhor que lhe dê força para suportar o peso da cruz. Porque vai ser esta cruz, levada com paciência, levada com fé e levada com amor, que irá lhe garantir também a entrada no reino dos céus. Certamente todos sabem, talvez, daquela história de alguém que
queria diminuir o peso da cruz. E ao longo da caminhada, cada vez que sentia a cruz pesar, ia lá e cortava um pedaço. E toda vez que sentia a cruz pesar, ia lá e cortava um pedaço. De modo que, quando chegou no final do caminho, para atravessar para o outro lado, tinha um rio, tinha um riacho, que tinha que usar uma ponte para atravessar. Qual era a ponte que deveria ser usada? A cruz que a pessoa carregou ao longo da vida. Acontece que aquela pessoa tinha cortado de palmo em palmo a cruz que carregava para torná-la mais leve. E quando chegou lá para cruzar para o outro lado, a cruz estava só um catoco, para nada mais funcionava. E aí então ela deixou de ganhar aquilo que a cruz lhe podia proporcionar, a passagem para o outro lado que é a vida eterna. Não cortemos a cruz, não joguemos a cruz fora. Peçamos ao Senhor que Ele nos dê força para carregar, para suportar e para levar até ao fim a nossa cruz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meditemos então, irmãos e irmãs, nesta resposta que dá Pedro, a pergunta que lhe faz Jesus, resposta que é uma revelação do Pai e não uma descoberta de Pedro. E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus.